Então hoje nós estamos, como falou o presbítero André, no nosso última aula, não que o assunto tenha terminado, tem muita coisa aí pela frente, né, que a gente podia trabalhar, mas hoje nós vamos parar, é melhor a gente parar antes de cansar, do que a gente estendendo indefinidamente. Então espero que com o término hoje, a gente tenha vontade, tenha aquela expectativa de, puxa, podia ter mais, né? Podíamos continuar. E conteúdo não falta, né? A gente falar de Bíblia, não falta conteúdo nunca para a gente. Mas hoje, na semana passada, nós trabalhamos a prática da leitura em parceria. Você lembra que eu dei algumas dicas para você, como você poderia fazer a leitura bíblica em parceria? E um aspecto importante que eu destaquei, a gente falou que mesmo as pessoas que preferem, que já têm o hábito de ler a Bíblia, que graças a Deus nós temos uma boa porcentagem da igreja, não a totalidade, que é a nossa meta, de pessoas lendo a Bíblia com regularidade. Qual foi o conceito de regularidade na leitura bíblica que a gente estabeleceu aqui? Lembram? Que ele é a Bíblia pelo menos 4 dias na semana, pelo menos 4 dias na semana. Então nós temos cerca de 60% da igreja que respondeu o questionário dizendo que tem o hábito de ler nessa faixa a partir de 4 vezes por semana. E muitas das pessoas gostam de fazer, têm o hábito e fazem essa leitura individualmente, como é o meu caso. Lá em casa eu gosto de fazer a minha leitura bíblica individual, Cláudia gosta de fazer dela individualmente, mas aí então eu levantei uma coisa importante: quem já tem o hábito pode abençoar alguém, encorajar alguém a construir esse hábito, ou a manter esse hábito, ou a se ler 4 vezes por semana, ler 6, 7 vezes por semana. Então, mesmo que você, como eu, prefira fazer a sua leitura bíblica individualmente, utiliza essa bênção que você tem na sua vida, que é a sua disciplina, a sua regularidade, abençoando alguém, convidando alguém para ler com você, para ou se fortalecerem mutuamente, ou então alguém que não tem essa regularidade, adquirir essa regularidade. Um princípio central para a nossa vida cristã é que nós precisamos aprender que aquilo que nós recebemos do Senhor não é para consumo próprio. Passa por nós, consequentemente, nós fazemos uso disso para a nossa própria vida, mas não podemos ficar com isso para nós. É central na vida cristã o repartir, o não apenas ser abençoado, mas ser uma bênção na vida dos outros também. Então o desafio é esse, é que a gente desenvolva isto. E aí então, eu preparei uma surpresinha para nós aqui hoje, uma surpresinha para nós. O título é exatamente esse, desse momento, é exatamente esse, só que hoje não é dia de dar dicas e orientações. Nesse início da nossa aula, nós vamos praticar isso. Praticar. Então, eu queria que você, se estiver sentado em dupla, pode aproveitar e fazer com quem está perto de você. Se não, sente-se com alguém, porque nós vamos praticar isso. Eu vou dar as orientações, vou renovar as orientações, para que a gente possa fazer essa leitura bíblica em dupla e fazer como se a gente estivesse fazendo no nosso dia a dia, ok? Então ninguém sozinho, nem eu vou ficar sozinho aqui. Daqui a pouco eu vou sentar com alguém aqui, né? Vamos lá, eu vou só trazer para a gente aqui os lembretes, as mesmas dicas que eu passei na semana passada, eu vou trazer para você, agora, para você lembrar como seriam os encontros. Estou falando fora daqui, né? A pessoa que você escolher fazer a leitura bíblica, como seriam os encontros? Simples, 5 elementos, desses 5 elementos, nós aqui hoje só vamos usar 4,
Você vai entender por quê. Aí os 5 elementos dos encontros, né? A primeira, oração e a leitura do texto escolhido. Depois, a conversa sobre o texto que foi lido. Na conversa, daqui a pouco eu vou lembrar o que a gente vai, como é que é essa conversa. A conversa tem uma sugestão de orientação para facilitar como vai ser. Aplicar a vida cotidiana, que também está, o 2 e o 3 estão aí praticamente juntos. Depois encerrar com uma oração a respeito daquilo que foi lido e foi dividido, certo? E confirmar o próximo encontro, isso aí é quando a gente colocar isso em prática no nosso cotidiano. Vocês lembram qual foi a sugestão, qual é o nome da técnica que eu sugeri no domingo passado? Método sueco, exatamente, método sueco, porque foi registrado numa experiência na Suécia, entre estudantes suecos, né? Ele tem 3 elementos. Você tem o texto na sua mão, tem o texto bíblico consigo, e aí, nesse texto bíblico, você vai procurar 3 coisas. 3 coisas. Lembra-se quais são as 3 coisas? A primeira é o quê? É uma lâmpada, ou seja, algo que lhe chamou a atenção, algo que se destacou. Pode ser algo novo ou não, algo que tocou o seu coração, algo que te despertou, enfim, algo que lhe chamou a atenção. O segundo é o quê? Uma dúvida, um ponto de interrogação, alguma coisa que você gostaria até de perguntar para o escritor, né? Para o autor, o que você quis dizer quando falou isso? Né? Alguma coisa que você não esteja muito clara para você, às vezes na própria conversa com seu parceiro ou sua parceira de leitura, a pessoa saiba, possa lhe ajudar com isso, né? Se não souber, não tem problema. Depois, como disse o André, pergunta para um dos presbíteros, né? Peguei. Pergunta para os presbíteros. Não, que pastores também são presbíteros, né? Então, só incluir vocês, né? E terceiro, é aquele ponto 3 que eu coloquei, né? Uma seta, que é uma aplicação prática. Como é que vocês vão colocar isso em prática? Aplicar a vida cotidiana. Muito bem, eu trouxe para vocês um menu bíblico. Então o que você vai fazer agora? Eu trouxe aqui 14 passagens bíblicas. Todas elas de 1 ou 2 versículos. Você não vai fazer as 14, é claro, nós vamos tirar 15 minutos para fazer essa prática. Você vai escolher em acordo com quem está fazendo parceria com você, uma delas. Uma delas. Todas são pequenininhas e detalhe, você vai ver que provavelmente você não vai conseguir identificar nenhuma delas pela referência bíblica, pelo endereço. Eu procurei passagens bíblicas que, por exemplo, não coloquei João 3,16, Salmo 23,1, né? Êxodo 20, Mateus 5, né? Apocalipse 22, não coloquei nada disso, tá? Tem 7 passagens do Antigo Testamento e 7 passagens do Novo Testamento. Vocês podem escolher a que vocês quiserem, só uma, ok? Pela referência. Vamos lá? Sugestões de textos para nós? Está aí o menu. Então, conversem aí. João 3 está aí, mas não é João 3,16, não é. Então, conversem aí entre vocês e escolham qual a passagem que vocês vão ler. Você não abre a Bíblia, não pode abrir a Bíblia, não, é escolher pela tela, não é qual que eu gosto mais, não, é sorteio mesmo. Olha lá, combinem e escolham uma sem olhar qual é. Imagine que é o seguinte, você está usando um devocionário,
que usa textos aleatórios. Aí caiu nesse dia essa passagem para você ler. Você não sabe qual é, só vai saber quando ler. Combina aí e conversa. Até aí, então o primeiro passo é escolha a passagem. Escolher, não leiam ainda não. Já escolheram? Calma que eu vou dar. Vai ter muito barulho aqui hoje, certo? Então, olhando para mim, Rodrigo, escolhe a nossa passagem aí, Rodrigo, tá? Escolhe a nossa. Veja bem, duas coisas importantes, duas sugestões, né? A primeira nós vamos começar com uma oração. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor a direção para a leitura. Carlinho está sozinho lá atrás, Carlinho? Quem? Tá, deu uma descidinha rápida, ok. Então nós começamos com a leitura. O Wellington está sozinho, Wellington? Olha lá. Então, Rodrigo, então sobe lá com seu parceiro de ministério também lá, vai lá. Pastores ficam isolados na igreja, é um caso sério. Ser pastor é algo solitário. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter um momento de oração, que você, da dupla vai orar, é para orar em voz alta mesmo, tá, gente? Não é para orar, não é aquela oração presbiteriana, não. Oração silenciosa. Um dos dois ora, e depois, quem não orou, faz a leitura do texto, pausadamente e em voz alta. Por isso que eu falei que vai ter barulho aqui. Então, lendo, o parceiro ou a parceira vai prestar atenção, e aí depois dessa leitura, o que a gente vai fazer? Depois de ler, nós vamos fazer o quê? Conversar sobre o que o texto significou e procurar para você não esquecer, deixei para você não esquecer, olha lá, uma lâmpada, um ponto de interrogação e uma seta. Se você esquecer, é só olhar na tela, certo? Algo que lhe chamou a atenção, alguma coisa que você não compreendeu, ou até compreendeu, mas gostaria de perguntar, como é que isso aconteceu assim, né? E uma aplicação prática. Tudo isso ao vivo e a cores agora. A partir desse momento, nós temos 15 minutos para fazer. Oração e leitura. Vamos lá. Vou me encaixar aqui no trio aqui. Qualquer dúvida podem perguntar. Para falar com o pessoal. Seria interessante que vocês lessem mais de uma vez a passagem bíblica, né? Mais de uma vez, para poderem colocar na cabeça. Não, quarteto não vale não, hein? Quinteto não vale não, hein? Tem 5 aí. Tem 5. Metade do tempo, metade do caminho, só para você ter noção, temos aí 7 minutos. Apenas uma lembrança, seria interessante que cada parceiro, compartilhasse a sua lâmpada com o outro, tá? Cada um terá a sua própria lâmpada, e iluminar o outro com a sua lâmpada. Eu percebi isso assim. E o outro diz, eu já percebi essa outra coisa. 5 minutos. Que tal tomar o tempo agora para você
vocês escolherem a seta. A seta. A aplicação prática do que vocês compartilharam. Vocês têm 4 minutos, 3 minutos e meio para definir a seta e orarem juntos sobre esta seta. Última volta do ponteiro. Sem acréscimos. Não esqueçam de orar por esse assunto. Encerrar com oração sobre o assunto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero saber. Calma, não vou descer aos detalhes. Quantas parcerias aqui escolheram uma passagem do Antigo Testamento? Levante a mão. Levanta a mão, Antigo Testamento. Pode olhar ao redor, pode olhar ao redor. Ok, abaixando. E o Novo Testamento? Muito bom, muito bom. Agora eu quero ver se todas tiveram acesso. Levítico. Alguém escolheu Levítico? Ninguém teve coragem de escolher Levítico. Pensaram que é a genealogia, né? Alguém pode ler Levítico 25:13, por favor? Para ver o que vocês perderam? Levíticos 25:13. Eu confesso que eu escolhi as passagens, mas não me lembro em ordem, não. Levítico 25:13, o que diz? Quem pode ler para a gente? Calma, um de cada vez. « 25:13? É isso mesmo? Ó céus, ainda bem que ninguém escolheu. Eu acho que coloquei o versículo errado. Ainda bem que ninguém escolheu. Obrigado, Senhor. O vexame pastoral só apareceu no final, sem prejudicar ninguém. Tá bom. Então escolhi o texto errado. Deuteronômio. Alguém escolheu Deuteronômio? Ninguém gosta de Pentateuco aqui não, né? Deuteronômio está errado não, Deuteronômio está certo, viu? Quem vai ler para a gente Deuteronômio 1, 30 e 31? Vamos ver? Deuteronômio 1, 30 e 31? Alguém lê em voz alta, por favor? Olha só, o Senhor irá diante de vós, pelejará por vós. Perdeu pensar sobre isso, perdeu meditar sobre isso. Salmo 94, cadê o pessoal do Salmo? Só duas equipes do Salmo 94, tá joia. Provérbios, quem escolheu Provérbios? Provérbios está com mais ibope do que Salmo. Tá bom. Isaías? Só a dupla aqui da frente. Jeremias? Ninguém escolheu o pobrezinho de Jeremias? Então o que é que diz Jeremias? Jeremias 32:40. Jeremias 32:40 diz o seguinte: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Que texto, hein? Perdeu. Escolhe para outro dia. Oséias. Teve gente que teve a curiosidade de ler Oséias, né? Que direi de ti, ó Efraim, né? O seu amor é como a névoa que logo se dissipa, né? Isso aí é texto bom. Coloquei Oséias de propósito, que é um livro pouco lido. Novo Testamento, quem escolheu? Mateus 18. Ok, 3 equipes, muito bom. João 3, lá atrás, Jesus, João 3.
que não é João 3,16, né, Jesus? Não foi João 3,16. 2 Coríntios 1. Ninguém escolheu 2 Coríntios 1? Esse texto é um texto que eu gosto demais. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Deixa eu ler aqui para vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Gálatas, tem gente que escolheu Gálatas, beleza, esse de Gálatas é legal, hein? Esse de Gálatas é legal, depois vocês veem qual que é Gálatas, vai ficar aí, depois você pode procurar todos os textos aí. Filipenses 2, nossa equipe aqui, a equipe dos murmuradores, escolheu Filipenses 2, fazer tudo sem murmurações e contendas, né? Hebreus 3, temos uma equipe aqui, e 3 João 11, ninguém teve a coragem, olha que eu nem coloquei a epístola de Judas, né? 3 João 11, aquele texto que ninguém nunca lê, né? Só quando vai fazer a leitura sequenciada da Bíblia. 3 João 11, porque só tem um capítulo, então só se diz o versículo. 3 João 11, você acha que era coisa que é difícil encontrar alguma coisa que possa ser meditação em 3 João? Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Curto e objetivo, né? Pá! Então, você desenvolveu aí, cada um trouxe a sua lâmpada. As dúvidas, na sua equipe teve dúvida? Teve dúvida? Qual a equipe que teve interrogação? Que equipe que tiver interrogação? Levanta a mão aí. Aqui também teve interrogação. A minha equipe teve interrogação. Não, levanta, se teve interrogação, levanta a mão. As interrogações foram esclarecidas? Foram esclarecidas? A interrogação foi esclarecida? Foi? Aqui não, né? Então, pois é, foi o caso aqui também no meu grupo também, está tudo esclarecido, né? Ah, pequena luz, exatamente, aqui foi o seguinte, entendeu direitinho? Aqui assim foi esclarecido aqui. Mas só para vocês verem que no diálogo, uma dúvida pode ser esclarecida pelo parceiro, né? Ou até mesmo ir interagindo aos poucos, as coisas se tornam mais claras. Depois, André, a gente pode ver depois, você pode perguntar para o presbítero André, que ele vai esclarecer a vocês. Ó, isso se chama inverter o golpe, né? Raspagem, lá no André. Dei uma raspada legal ali no André. E a seta, que talvez seja o aspecto mais importante dessa dinâmica. Como nós vamos colocar isso em prática nas nossas vidas? O nosso aqui foi um tema assim, desafiador. Fazer tudo sem murmurações e contendas. Fazer tudo sem murmurações e contendas. Nós chegamos à conclusão que não é não se sentir contrariado, é você trabalhar a contrariedade para que isso não azede o ambiente, né? Você pode até sentir, ter vontade de murmurar, mas quando você avalia, você ajuda a não azedar os outros, né? E também trata de você. Então, essa é a ideia. Vocês viram que em 15 minutos, é claro que conforme você vai gerenciar o tempo, hoje quem gerenciou o seu tempo fui eu, né? Quem vai gerenciar o tempo da dupla é a dupla, a parceria, pode ser até em 3 mesmo, aqui nós fizemos dupla, alguns fizeram em trio, não há nenhum problema, você vai perceber que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, e olha que nós escolhemos passagens bíblicas de 1 ou 2 versículos, se você escolhe, por exemplo, a leitura de uma parábola, né, de meio salmo, então, eu procurei passagens que têm uma mensagem em si. Às vezes, no texto que você vai ler no dia,
é um texto mais extenso, para que tenha coerência, você precisa ler um texto maior. Aí então a dinâmica vai ficar um pouco mais extensa, mais frutífera do mesmo jeito. Isso foi só para dar assim a degustação para você. A degustação. E hoje, de certa forma, você não teve assim, vamos dizer, a oportunidade de escolher a sua parceria. Para ficar mais dinâmico, você fez com quem estava perto de você. Mas no dia a dia, você vai escolher com quem vai fazer a parceria, né? Ou alguém que você tem mais identificação, ou alguém que você entende que pode te ajudar, ou que você pode ajudar, enfim. Por isso, antes de fazer isso, né, antes da gente realizar a dinâmica, nós falamos que a preparação para isso começa com a oração, pedindo: Senhor, quem será? Quem o Senhor vai colocar no meu caminho e no caminho de quem o Senhor vai me colocar? Percebeu? No caminho de quem o Senhor vai me colocar? Gente, a gente precisa ter a gente precisa mexer numa chavinha dentro do nosso coração, para o fato de que nós não podemos ser consumidores dos bens espirituais. As nossas igrejas, e eu ouso dizer, sem conhecer muito essa igreja, e enquanto a gente está chegando, a gente pode falar à vontade, né? Porque não estou apontando dedo para ninguém, estou só conhecendo, ainda não estou conhecendo a igreja, mas eu tenho certeza que, assim como em todas as outras igrejas, a quarta igreja está cheia de consumidores. Cheia de consumidores. Gente que ainda não percebeu que nós não estamos aqui para consumir, embora nós também, todos nós, recebamos. Mas quando a gente recebe e não doa, a gente não está cumprindo o chamado de Jesus para os seus seguidores. Nós estamos nos tornando como o Mar Morto. Você sabe por que o Mar Morto tem aquela concentração imensa de sal, ao ponto de praticamente não haver nenhuma vida, talvez só um outro micro-organismo ali? Mas você sabe por que ele tem essa concentração de sal? Porque ele não é um mar, ele é um lago interno, ele só recebe água dos rios que desaguam ali, ele não cede para ninguém. Inclusive o Mar Morto é uma das maiores depressões no planeta, né? Depressão acessível. Então, por causa do relevo, ele só recebe, ele não doa. Isso acontece na nossa vida espiritual também. Se você, ao longo da sua vida, só tem recebido as graças de Deus e não tem compartilhado, pode contar, meu irmão, minha irmã, você vai minguar. Você vai minguar, porque você não foi escolhida para ser Mar Morto, mas para ser fonte. Jesus fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, olha só, fluirão rios de água viva. Percebeu? Nós somos chamados para fluirmos. É claro, a gente só flui daquilo que a gente recebe, mas se crer em Cristo, Ele nutre, e aí então nós somos designados para ser fonte. Então pense nisso, certo? Então começamos com essa prática. O André me deu um pouquinho mais de tempo hoje, né? A gente começou um pouquinho antes. Então, o tema de hoje é um tema bem simples, que são ferramentas para a leitura da Bíblia. Existem muitas ferramentas, muitos recursos, e nós escolhemos trazer 2 recursos para vocês hoje. Pode tirar uma dúvida antes, Kaline, vai lá, deixa eu levar o microfone para você aqui. Com base no que você estava falando antes. Qual seria a diferença da leitura da Bíblia e do discipulado? Eu estou perguntando isso porque ontem eu estava conversando com uma amiga e ela frequentou por muitos anos a igreja presbiteriana, mas ela é de origem batista. E ela comentando comigo que nas igrejas batistas é muito comum, fala-se muito em discipulado. E ela ficou um período grande na igreja presbiteriana. E ela não viu isso, essa cultura de discipulado, que perpassa, claro, a leitura da Bíblia, compartilhar. Então, e aí, por que
não existe essa cultura na igreja presbiteriana em geral e parece que existe na igreja batista. Que pergunta abençoada, Kaline. Obrigado pela oportunidade. Porque é por esse caminho que eu quero que a gente caminhe, né? Na verdade, eu comecei, chegando aqui na igreja, eu comecei por aí, pela Bíblia, porque na Bíblia é que nasce todas as orientações para a nossa vida cristã. E uma boa parte do que eu compartilhei com vocês nesse curso, nessas 7 aulas, vem de um livro chamado Discipulando com a Bíblia. Discipulando com a Bíblia. Na verdade, existem muitos conceitos a respeito do discipulado, nós vamos falar muito sobre isso, porque é uma área, é a área que mexe com o meu coração, né? Meu objetivo é que nós nos tornemos uma igreja de pessoas que discipulam uns aos outros. Mas, às vezes, a gente se preocupa tanto com um sistema, com um esquema, com ferramentas, que a gente esquece a raiz, a base de tudo. Percebam, para chegar nas ferramentas, nós tivemos 6 aulas antes. A gente não pode construir um método sem tratar dos fundamentos, porque senão, guardadas as devidas proporções, fazendo uma aplicação torta do que Jesus falou, é como construir uma casa sobre areia, né? O problema é que muitas vezes as igrejas elas começam tão ansiosas por produzir, por gerar um discipulado, que se começa pela implantação de um sistema. E o sistema que é implantado sem bons alicerces, ele é bom, mas ele tem durabilidade limitada. Porque às vezes depende da personalidade do pastor, depende de determinados líderes específicos, mas quando a gente começa a lançar as bases, a gente começa a trabalhar uma mudança ou a implantação de uma cultura de discipulado na igreja. É bom que, só para a gente definir o que é discipulado. Discipulado nada mais é do que a caminhada com Cristo, na qual um crente ajuda o outro, ou leva uma outra pessoa a Cristo e ajuda essa pessoa na caminhada com Jesus. Assim sendo bem simples, porque esse é o espírito verdadeiro do discipulado. Mas isso não acontece por um método, não adianta o pastor chegar aqui na frente e dizer assim: irmãos, a partir do mês que vem, nós vamos começar a fazer discipulado na igreja. É isso aí, cri, 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 né? Barulhinho do grilo, por quê? Porque a gente não tem essa cultura, a gente não caminha. Então, nós precisamos caminhar um tempo com as bases, com o fundamento, que é oração, para nós como igreja, que é investimento na vida com Deus, que é aprofundamento, que é enraizamento, eu gosto mais dessa expressão, enraizamento na palavra, porque quando a gente fala de aprofundamento, dá a ideia de que a gente tem que se intelectualizar, conhecer todos os detalhes bíblico-teológicos, na verdade, não, na verdade o que a gente precisa é raiz, porque a partir do enraizamento, da gente amar as Escrituras, as outras coisas relativas à Bíblia vêm, o desejo de ler, o desejo de conhecer mais, de investir, vem como fruto da nossa vida com Deus. A ideia do Salmo 1, não foi à toa que a primeira série que eu preguei aqui na igreja foi sobre isso. Gente, é tudo de caso pensado, tá? Não é aleatório, é tudo de caso pensado, o conselho sabe disso, é tudo de caso pensado, também não faço questão de esconder de ninguém. Então, graças a Deus que as igrejas batistas têm esse perfil, mas eu não posso avaliar as igrejas pelo que se diz acontecer, né? Ou pela experiência que acontece lá. A gente agradece a Deus pelo que acontece e deseja que esse tipo de mentalidade, de desejo, passe a acontecer na quarta igreja, mas como parte da nossa vida cristã real, não como um programa, uma ideia aparentemente brilhante trazida por um pastor, né? Tem que estar aqui, ó, na veia, no coração. E depois fica muito mais simples, natural e duradouro isso acontecer, né? Espero que nesses 2 anos a gente consiga começar isso. Essa é a ideia. Então, vamos lá.
ferramentas para a leitura da Bíblia. Trago para vocês, primeiro, uma ferramenta extremamente simples, talvez entre as mais simples que existem, e acho que vocês conhecem, pelo menos uma boa parte de vocês conhece. Conhecem isso? Programa Leiamos a Bíblia? Alguns de vocês conhecem, ele já existe aqui na Quarta Igreja. Na verdade, é um projeto de um grupo de pessoas que estão lendo a Bíblia toda. Já vou falar aqui daqui a pouco, né? Já ouvi gente dizendo que está participando. Esse é um grupo que é coordenado pelo presbítero Uriel. Eu cheguei aqui com uma ideia brilhante, pastor é terrível, né? Pastor é muito arrogante. A gente chega com umas ideias assim, ideias brilhantes, vou conversar com a Cláudia, vou implantar, vou conversar com o conselho, vou implantar. Aí chego aqui, mais uma vez, o Espírito Santo me dá aquela rasteira abençoada. Diz assim: você achou que chegou na minha frente, meu filho? Já estou aí há muito tempo. Eu falei, tá bom, então em vez do brilhante aqui, né, o metido aqui, vamos ver o que o senhor está fazendo e simplesmente vamos, como diz o texto, vamos avivar, né? Ora, aviva, Senhor, a tua obra. Sabe o que significa esse texto lá de Abacuque? Avivar é soprar. Tem churrasqueiro aqui? Tem churrasqueiro aqui? Levanta a mão, quem é churrasqueiro aqui? Quem é churrasqueiro? 1, 2, me convidem, tá? Eu gosto de churrasco, né? O churrasqueiro, abana a brasa, né? Abana para tirar a cinza que está sobre a brasa, para que aquilo que já existe se torne mais efetivo. Então a ideia é essa. O que é o programa Leamos a Bíblia? É um programa que funciona em algumas bases simples, né? Que é mais ou menos como eu já conversei com vocês, a ideia da Lexio Divina, que é a sua leitura pessoal da Bíblia regular. É construir essa disciplina espiritual, o hábito do diálogo diário com Deus, e é guiado porque existe uma proposta de um texto, uma passagem bíblica. A ideia é ler toda a Bíblia, porque a Bíblia é uma grande história, né? É a história de como Deus criou e depois invade a história para resgatar a criação que se corrompeu. E é uma leitura para ser feita em 4 anos. Não tem a correria, então você lê mais aos poucos. Quando chega no Salmo 119, eu acho que o Salmo 119 é picado, né, porque é muito grande. Então, em média, um capítulo bíblico por dia. E detalhe, você pode começar em qualquer época, porque é uma leitura cíclica. O presbítero Uriel posta no grupo as leituras daquele mês. Quem está aqui e que participa do Leamos a Bíblia? Levanta a mão, por favor. Gente, levanta para todo mundo ver, né? Temos várias pessoas que participam, que ótimo, obrigado. Então, você recebe no início do mês uma página com as leituras daquele mês. Nesse período, o que está sendo lido? Livro de Jó, é o livro de Jó. E nem sempre é um livro seguido, tá? Por exemplo, quando chega lá naqueles livros que são mais difíceis de ler, a gente admite, né? Levítico pode ser cansativo. Então, se entremeia alguns capítulos, Levítico, depois pula para Mateus, depois vai para Salmo, depois volta para Levítico. Então, é bem estruturadinho. Então, você recebe vai entrar o mês de março, né? E aí, todas as leituras diárias do mês de março. E você pode começar em qualquer ponto. Por quê? Porque quando terminar, chegar no final do quarto... Estamos no 2º ano, não é isso, gente? É no 2º ano, é porque estou entrando agora, eu entrei essa semana, tá? No 2º ano. Você segue, quando chegar no final do 4º ano, você retoma, reinicia, e vem até onde você parou. E se você não quiser continuar e fazer o ciclo de novo, né? E fazer um ciclo, porque cada vez que a gente lê aquele capítulo, a gente encontra alguma coisa nova. Então, é simples, é um grupo de WhatsApp. Deixa eu... Mais algumas coisas aqui. Isso, o que você precisa? Está aí. Você precisa da sua Bíblia de uso pessoal, seja lá qual for, se é Bíblia de papel ou a Bíblia no aplicativo. Os aplicativos hoje você pode fazer anotação, né?
Quem gosta mais de Bíblia de papel para ler a Bíblia individualmente? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem gosta mais do aplicativo? Levanta a mão. Ok. Temos alguns tecnológicos. Eu uso o aplicativo aqui na igreja, né? Mas em casa eu tenho minha biblinha de rabiscar, pintar, é mais rápido, né? Sublinhar. Outro aspecto. Morreu aqui? Rodrigo, passa aí, acho que aconteceu alguma coisa aqui. Isso. E aí, em cada mês, você tem uma tarefa para o mês, para refletir sobre aquilo, para você fazer alguma coisa criativa. Vem no finalzinho da página a sugestão, a tarefa do mês. É algo extremamente simples. E qual é o objetivo disso? Não é uma leitura apenas religiosa, mas é a gente confiar que através da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai operar na nossa vida. Eu costumo dizer para vocês que a gente pode deixar que a Bíblia faz o trabalho na nossa vida. Se a gente chega submisso ao Espírito Santo e deseja ser transformado, o Espírito Santo faz com que a sua palavra não volte vazia. Já ouvi isso em algum lugar? Eu acho que foi na própria, né? A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, e vai ter sucesso naquilo que eu determinei que ela faça. Então, o Espírito Santo faz, é só chegar com o coração aberto. Então, se você quiser usar esse recurso, está aí, é só mandar uma mensagem de WhatsApp para o presbítero Uriel, ele está aí franqueando o celular dele, daqui da igreja ou de fora da igreja. Temos muita gente de fora da igreja. Hoje o grupo tem cerca de 120 pessoas, mais ou menos, que participam do grupo. Vários aqui da igreja e vários de outras igrejas, e alguns de igreja nenhuma. De igreja nenhuma. De repente você convida alguém para entrar no grupo, para ler a Bíblia. Só isso, ler a Bíblia. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Não atrapalha o Espírito Santo, não. Só convida e deixa que o Espírito Santo faz o trabalho. Não precisa ficar chateando seu amigo não crente, né? Faz o convite e deixa. Olha só, se quiser perguntar alguma coisa, pode fazer contato comigo, né? Você pode dizer para o seu amigo não crente, mas não fica, leu hoje, deixa ele dar uma respirada, ela dá uma respirada, mas faça esse convite, tá? Segundo recurso, anotar, quem quiser anotar, anotou, fotografou. Segundo recurso para nós, a ferramenta 2, um aplicativo. Existem muitos bons aplicativos no mercado, mas nós escolhemos esse chamado Glorify, porque ele é mais simples, ele é mais objetivo. E para falar sobre isso, eu quero convidar a nossa técnica em aplicativos bíblicos, irmã Maria Cláudia. Bom dia, irmãos. Então, antigamente era muito comum a gente ter aqueles livros devocionais, né? Não sei quantos daqui lembram do Mananciais do Deserto. Quem lembra do Mananciais do Deserto? Ó, antigo, no cenáculo. Nós usamos muito o cenáculo lá em casa com as crianças para fazer culto doméstico, porque era pequenininho, né? Aí uma criança lia, outra lia o texto, então era muito interessante. Mas hoje a gente tem alguns aplicativos que facilitam bastante. Inicialmente a gente pensou no YouVersion, mas ele é uma plataforma tem muitos recursos e acaba sendo muito poluído. Esse daqui é um devocional, vocês vão ver, a gente vai mostrar, ele é bem simples, bem compacto e tem tudo que a gente precisa, né? E além, se a gente quiser ir além. Então, Gente, é provável que hoje a gente precise de monitores, porque nós vamos mexer. Está com o seu celular aí? Nós vamos mexer. Então, talvez, as pessoas que têm menos habilidade vão precisar de monitores. Então, se você tiver dificuldade de mexer, levante a mão que um dos nossos monitores, que eu não sei quem são, mas que o Espírito Santo vai tocar no coração, né? Vai sentar do seu lado para lhe ajudar, tá bom? Então, se você precisar, levanta a mão, não se deixe ficar tonta não. Se precisar de ajuda,
É só levantar aqui um dos nossos monitores. Aí, monitores, ó, o Espírito Santo, toca no coração desse povo. Então, olha só, o Glorify, o símbolo é esse, a gente começa procurando isso. Quem tem um telefone da Apple, você vai para o Apple Store, e quem tem o telefone Android vai lá para o Google Play Store. Antigamente era Google Play, eu nunca me conformei de mudar o nome. E aí, você vai digitar isso aí. O nome do aplicativo é em inglês, mas ele existe, ele está na nossa loja em português, tá? E é de graça. Ok? Então, vamos lá. Podemos baixar? Então, vamos lá. É só colocar Glorify. Vai aparecer, assim que você baixar e clicar para abrir, vai aparecer essa tela aí, ó, devocional diário. Ok? Todo mundo está conseguindo? É facinho. Instalou, correto? Mas depois que você instalou e clicou, vai abrir essa tela. Devocional diário, passagens bíblicas, devocionais selecionados, reflexões e orações. Aí você tem duas opções: criar conta ou entrar. Vou dar uma explicação. Eu tinha um tempo que eu tinha desinstalado desse meu aparelho. Então, quando eu instalei de novo, eu já tinha uma conta, então eu tenho só que entrar. Mas, se é a primeira vez que você está usando, você vai ter que ir daquele azulzinho ali, criar conta. Aperta o botãozinho aí. Quando você cria a conta, vai aí, amor, por favor, vai aparecer isso, ó, escolha uma conta. Por quê? Porque quando você comprou o seu telefone, você teve que fazer uma conta no Google, né? Ou na Apple. No caso ali, a minha. Tá? Aí eu cliquei ali, Maria Cláudia. E aí ele vai abrir para uma conta minha, que já existe no caso. Ok? Segue. A primeira imagem que aparece... Segue aí. Ok, essa é a primeira tela. Então, vamos dar uma entendida nisso aí. Lá do lado de hoje, o lado de cá, Alexa, à esquerda, aí. Isso daí é onde você pode editar o seu perfil. Você pode botar uma foto sua, uma foto que interesse. E essa bolinha, ela permite você saber quantos dias em sequência você já leu. Ali do lado, à esquerda, amor. Tá? E permite também saber, estabelecer lembretes. Eu quero ser lembrada de ler a Bíblia às 10 da manhã. Então, ali do lado, se você clicar, tem lá, lembrete. Tá? 10 horas, o telefone vai tocar e me lembrar que é a hora da minha devocional. Para quem precisa desse tipo de recurso, o recurso está aí. Do outro lado, do lado direito, que é o recurso muito interessante, que a gente falou muito aqui ao longo do curso, é a questão de ler em parceria. Você vai clicar ali, vai aparecer ler com amigo. E o aplicativo manda um SMS para quem você escolheu, e essa pessoa é convidada a ler a Bíblia com você. Ela vai estar no aplicativo dela e você vai estar no seu. Mas vocês vão estar lendo juntos. Até aqui estamos bem? Ok. Aí tem tema desta semana, no caso, literatura de sabedoria. Então, toda semana tem um tema que vai percorrer todas as leituras daquele período, 7 dias. Não sei, aqui não dá para ver muito bem, mas aqui embaixo, aí mesmo, você tem o calendário e cada vez que você lê, vai marcando. Está ali, está vendo bolinha ali?
é que nós printamos a tela ontem. Então, ela vai marcando, tá. Então, essa semana, eu fiz todos os estudos sobre esse tema, literatura de sabedoria. Óbvio que é um exemplo, né? Em seguida, você tem citação diária. O que é citação diária? Esse aplicativo tem uma coisa interessante. Diariamente, ele traz a citação de algum autor cristão. É muito interessante, porque o mais interessante é que, se você reparar, aí tem um coraçãozinho na citação diária. Se você clicar, vai acontecer uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Mas você pode salvar para você ter no teu aplicativo qualquer área dele. Então, nossa, mas essa citação de Calvino é uma citação que me faz pensar. Eu quero guardar isso. Em vez de eu copiar, como a Cláudia gosta de fazer no caderno, e não está podendo, basta clicar no coraçãozinho que vai salvar a citação. E embaixo, vai, amor, por favor. Próximo. Aí sim, aparece passagem bíblica do dia. No caso, Jó 1, de 6 a 12. Sabedoria diante do sofrimento. Aqui do lado tem 2 minutos e você pode ler ou ouvir a passagem. Ah, mas eu estou muito atarefada hoje, não dá para eu ficar sentada aqui. Eu preciso fazer o almoço porque eu tenho que levar as crianças da escola. Aperta o botãozinho do ouvir. Enquanto você está fazendo sua comida, o aplicativo está lendo para você a passagem bíblica. Muito bom, porque, na verdade, a gente deixa de ter desculpa para não ler, não ouvir a palavra de Deus. Aí, o mesmo texto que seria lido é o mesmo texto que você vai ouvir. Não são textos diferentes, ok? Aí vai, aperta para mim, amor. Olha lá. Então, quando você clicou, quero ler ou ouvir, é o mesmo texto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele vai abrir uma página que fala um panorama do livro do qual aquela passagem foi retirada. Então, no caso aí, vai falar sobre o livro de Jó, antes de começar a passagem mesmo. Vai falar o livro de Jó, ou a carta aos Hebreus, ou o Gênesis, vai dar um panorama do livro, o que é algo bem legal, porque contextualiza para a gente, ok? Dúvidas até aí? Segue. Próximo, amor. Olha lá, apareceu aquele geral, aí aparece o texto bíblico. A gente só colocou o primeiro versículo, mas dá para ler o texto todo. Vantagens de ler a Bíblia aí. Aqui do lado, embaixo, à sua esquerda, tem 2 azinhos. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da letra e a fonte que você está usando. Certo? Ali também, o coraçãozinho ali, também posso salvar esse versículo. Aí eu li aquele texto e pensei assim, nossa, aquela minha irmã que está com um problema sério, que está sofrendo tanto, ia ser tão consolada, vou mandar isso para ela. Eu já posso mandar direto dali, tá? Compartilhar. Ou seja, o aplicativo me dá recursos muito bons de uso pessoal e também, se eu quiser compartilhar aquele texto com alguém, ele permite que compartilhe no Instagram, eu quero colocar no Facebook, eu quero mandar pelo WhatsApp, ou seja, é bem interessante. E ainda tem um lapisinho ali, que é o recurso da anotação. Caramba, eu fiquei tão impressionada com esse texto. É a lâmpada. Eu quero fazer uma nota. Aí você aperta ali,
o texto bíblico vai subir e embaixo aparece um espaço para você escrever, digitar. É muito cheio de recursos. Aí você fez essa primeira parte, levou 2 minutos, gente. É rápido. O total do aplicativo, se você fizer só o básico, dá uns 15 minutos. Acabou a parte da leitura, da passagem, vai para devocional. Olha lá, mesmo esquema, pode ouvir ou ler. O que é devocional aí? É o comentário, né? O autor vai, não o autor do livro da Bíblia, óbvio, né? É o comentário sobre aquele texto. Vai falar sobre sofrimento, vai fazer algumas considerações. Mostra pra gente como é que fica. Isso. Aí, ó, não é fácil. Você lê o texto da Bíblia, você lê o Jó. Aí, acabou a passagem, você foi para devocional. Você clicou em ler, vai abrir essa tela. Sabedoria diante do sofrimento. Não é fácil refletir sobre sofrimento. Entretanto, ele vai fazer vários comentários sobre o tema, ok? Mas é só o comentário. Segue. Acabou essa parte. É tudo rápido, tá, gente? Não é longo, não. Vai para reflexão. A reflexão é sempre um áudio. É para ouvir. A reflexão, ela é interessante. Pode pôr. Ela é interessante por 3 razões. Primeiro, que é sempre uma imagem inspirativa, bonita de ver, tem um fundo musical, tem em cima do tema, a pessoa que está fazendo a reflexão, ela vai te levar a pensar sobre o assunto. Então, ela vai falar coisas do tipo, como você reage diante do sofrimento? Você é uma pessoa que fica amargurada, não estou falando que foi essa a reflexão não, tá? Querem ouvir aí, quem conseguiu instalar? Acho que é complicado, amor. Tem gente que ainda está instalando. Então, no final, quando ele faz tudo isso, ele leva você a pensar sobre o tema, tá? A reflexão fecha com uma oração e termina essa parte. Concluir reflexão. Você aperta, fechou. É uma meditação guiada, é uma reflexão. É tudo muito rápido. Concluiu. Concluir reflexão. Ele vai voltar para aquela tela dali e vai abrir bônus. Por que é bônus, gente? Nossa, mas esse tema sobre sofrimento fala tanto ao meu coração, porque eu estou passando por uma situação difícil, porque isso, porque aquilo, e eu quero mais disso, eu quero ler mais sobre isso, eu quero ouvir uma música sobre isso, eu quero ver outros pensamentos. E aí essa parte bônus vai permitir que você tenha acesso a outros textos, a outras músicas, a outros recursos dentro do mesmo tema. Mas você tem que terminar o básico, né? Então, mas eu só tenho 15 minutos. Então, você vai fazer a devocional em 10, 15 minutos. Mas aqui está tão bom que eu quero continuar mais tempo. Então, tem lá opções de você ficar mais tempo, lendo, ouvindo. É muito gostoso, né? Porque, às vezes, você lê determinadas coisas que faz você assim, caramba, mas já acabou? Está tão bom aqui, vamos ficar mais um pouquinho, né? E aí, você tem essa opção. Quando isso acaba, aqui embaixo, você está vendo assim, ó, pode deixar aí mesmo. Você tem ali, ó, ouvir, Bíblia, orações, diário. A bolinha do meio é o próprio devocional. O ouvir é o recursos a mais, tá? Você pode ouvir músicas ou ouvir outras reflexões que não são diretamente ligadas ao tema do dia. Você pode ir lá e procurar. Eu estou tão ansiosa hoje, eu queria ler um texto, ouvir uma música que acalmasse o meu coração. Vai no ouvir ali, clica em ansiedade. Vai abrir várias opções, você vai lá, escolhe a que você quer.
A parte da Bíblia é realmente o texto bíblico. O Glorify usa a NVI, Nova Versão Internacional, que é uma leitura bastante fácil. E aí tem oração, que é bem interessante. Quando você clica em oração, abre sua sala de oração pessoal. Sabe aquela coisa assim? A gente vai para a igreja domingo, conversa com as pessoas, aí encontra alguém que fala assim, minha irmã, ora por mim. E aí você, sinceramente, você deseja orar e esquece? Já aconteceu? Não, né? Só aconteceu comigo. Então, aí tem uma coisa legal, você pode fazer a sua lista pessoal e ele tem sugestões de temas de oração. É bem bacana, porque como está dentro do aplicativo de leitura da Bíblia, você não esquece, já está ali. Então, olha lá, você clicou ali, o que aparece, amor? Travou aí? Ó, aparece aí, ó. Aparece um cardápiozinho, olha. Você pode orar sobre crescimento espiritual, relacionamento, cura, família, paz, gratidão, perdão, luto, provisão, sabedoria. E lá embaixo tem criar lista de oração personalizada. Eu quero essa semana, ou eu quero esse ano estar orando intensamente por um movimento de evangelismo na cidade de Juiz de Fora. Então, eu posso acrescentar ali, evangelismo da quarta igreja, no Dia das Mães, Juiz de Fora, ou na Páscoa, em Juiz de Fora. Enfim, você cria motivos de oração também. Aí, quando você clica, vamos supor, cliquei no botãozinho paz, o que vai acontecer? Aí é um negócio bonitinho. É um recurso... Travou aqui. É um recurso bonitinho que vale a pena a gente... É um incentivozinho, né? Quando você começa a orar, vai aparecer 2 bolinhas azuis, com essa orientação. Para começar a orar, coloque os 2 polegares dos círculos azuis. Aí ali, ó, aqui é porque a imagem está clara, mas ali tem uma velinha apagada. Quando você, aí está a velinha, quando você colocou os 2 polegares das bolinhas azuis, o que acontece? Só lá em cima. Pá, acende uma velinha. Você puxa as 2 bolinhas para baixo, enquanto você está orando, a velhinha está lá acesa. E tem um cronômetro, contando o teu tempo de oração. Tá? Quanto tempo você está orando? Não que isso seja essencial, gente. É um recurso do aplicativo, mas, eu só posso parar se eu orar 20 minutos. Não é isso. É um recurso que ele vai registrar. Quanto tempo você orou por aquilo. Quando você acabar, tem uma musiquinha. Sempre tem uma musiquinha. Clicou, vai. Fechou. Lá em cima, gente. Eu esqueci. Olha lá. Acabou. Acabou a oração. Aí você tem um recurso que é o diário. O que é esse diário? Diário está ali. Lá em cima você tem tudo, destaques, anotações e do lado, que não apareceu, citações. Então, aquela citação que você colocou o coraçãozinho lá no início, vai estar registrada aí, com a data e a hora. Mas eu destaquei o texto bíblico. Também vai estar aí. Está lá, destaque. Mas eu fiz uma anotação, que aquilo falou muito ao coração e eu fiz a anotação. Anotações. Enfim, você tem um diário que registra ali todos aqueles teus, aquele teu momento com Deus. Isso é muito importante. Eu sempre gosto muito de escrever, né? Estou impossibilitada, mas eu gosto muito de escrever. Eu tenho alguns cadernos de alguns anos que a gente vai escrevendo e guardando. E é uma coisa muito boa. Por quê? Porque você registra, muitas vezes, a sua angústia,
o seu sofrimento, a sua dúvida, a sua ansiedade. E aí um dia, lá para frente, você volta, olha e fala assim, caramba, Deus providenciou isso tudo. Olha como é que eu me lembro, na época do casamento da minha filha, foi uma época que o meu filho tinha saído de casa e a minha filha estava para casar. E eu ficava assim, ai, nossa, essa história de ninho vazio, e não sei o quê, e não sei o que lá, e o casamento, e vai dar tudo bem, e o meu filho, sabe aquela coisa assim, de mãe? E eu tenho isso registrado. Então, quando eu olho hoje, eu falo assim, nossa, quanto neurônio que morreu à toa aqui, eu me preocupei à toa, porque eu orei isso, e olha a resposta de Deus. É muito interessante, o povo de Israel, eles faziam marcos, né? Uma vez eu ouvi que isso são como marcos, que você volta e fala a fidelidade de Deus. Deus foi fiel aqui, Deus foi fiel aqui, Deus foi fiel aqui. Então, essa situação de hoje, Deus vai ser fiel também, né? Então, só que em vez de fazer escrito, você pode fazer digitado e ter o recurso armazenado para você voltar quantas vezes for necessário para você. Quase uma automotivação. É a gente olhar e ver a fidelidade de Deus, não é apenas com o irmão, mas na sua vida, né? Foi comigo, não foi com o outro. Isso torna a coisa pessoal, porque o relacionamento com Deus é pessoal, né? Então, a gente registrar isso. E aí, esse é o Glorify, tá, gente? Não tenham medo de explorar, de clicar botãozinho, entendeu? De olhar, de ver, de fazer. É algo gostoso. A gente passa, às vezes, muito tempo vendo, o que fulaninho postou no Facebook, o que está na televisão. Passa o seu tempo explorando esse aplicativo, né? E eu vou ver o que é essa devocional aqui. Aperta. Gostei. Aperta o coraçãozinho para salvar, para você ouvir uma outra vez. Enfim, nós temos recursos muito bons para o nosso crescimento. O que a gente não tem hoje, eu trabalhei muito tempo com a livraria lá do Grajaú, e eu falava isso para o pessoal. Quando eu cheguei na igreja, com 17 anos, na época que eu cheguei, você tinha 2 tipos de Bíblia. A de capa preta e uma Bíblia de capa branca que você ganhava no casamento. Acabou. Não tinha mais nada. Tinha o inário que você comprava e era isso, um material que você usava. E a revistinha de escola dominical. Hoje, você tem Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora, Bíblia comentada não sei de quem, Bíblia comentada não sei de quem. E, apesar de a gente ter tudo isso, você e eu não somos mais chamados de os Bíblias. Lembra disso? Os mais velhos devem lembrar. Lá vai o Bíblia, porque a gente estava sempre com a Bíblia. E a gente sabia a Bíblia. Hoje, tem muito recurso, muito tipo de Bíblia, colorido, com flor, sem flor, dourado, tem de tudo. E as pessoas não estão lendo a Bíblia. Graças a Deus, a gente está com uma porcentagem bastante boa, de 60%, mas vamos aumentar isso. Não é algo que a gente faz por ninguém, a não ser por nós mesmos. A leitura da Bíblia e a busca de Deus é uma coisa interessante, porque não é um favor que eu faço ao Senhor. Eu vou fazer a devocional, porque senão Deus não vai me abençoar. Deus já te abençoou desde sempre com uma coisa chamada graça. Não depende de você. Então, quando você busca Deus, o que você está fazendo é se colocando numa posição de aprender mais, de ter o seu coração pastoreado pelo Senhor. Porque é isso que Ele faz. Ele pastoreia individualmente, falando com você da sua necessidade. Então, quando a gente busca
Fazer leitura bíblica, ter o nosso momento de devocional, não é para ganhar a bênção do Senhor, não é para aumentar a estatística de leitura bíblica da igreja, não é para quando o pastor perguntar quem lê a Bíblia, eu levantar a mão. Não, você está fazendo isso por você. Você está vindo na escola dominical estudar a Bíblia por você, para o seu crescimento. Jesus mesmo dizia que a gente tira do tesouro que a gente tem, né? Se a gente não cultiva isso, o que você espera que aconteça? No dia que você tiver uma necessidade, você quer se sentir com todos os recursos? Não, não é assim que funciona. Mas funciona quando você investe o seu tempo, a sua energia, naquilo que é eterno e fundamental. Ok, irmãos? Vou passar aqui para o reverendo Alex. Então vamos orar para encerrar? Senhor, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor nos dá um guia de como nós devemos andar no nosso dia a dia, como nós devemos nos portar, aquilo que nós devemos cultivar. Isso é muito bom, Senhor. Isso é muito bom, porque nós vivemos num mundo de muitas ideias, de muita confusão, e o Senhor nos dá uma bússola confiável para o nosso caminhar. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos do tempo contigo uma prioridade. Temos vidas corridas, temos responsabilidades dentro e fora de casa, mas que o Senhor coloque no coração saudade de Ti, aquela saudade de sentar, ficar quietinho com Jesus, ouvindo a Tua voz, conversando contigo, ouvindo a Tua palavra falar a nossa necessidade, saindo dali edificado, consolado, animado, Senhor, que isso borbulhe no nosso coração, que brote do mais profundo do nosso ser. Te damos graças por tudo, te agradecemos esse momento e pedimos que o Senhor nos traga à noite para cultuarmos a Ti e estarmos juntos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.